Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Iver, meu grande amigo, companheiro de jornada, Marcos Rezende, conversa comigo sobre temas vinculados à grande obra de Jiddu Krishnamurti, esse ser que marcou as nossas vidas e a vida de tantas pessoas. E hoje, o tema escolhido para o nosso diálogo é confiança sem autoimportância. Então, para começar, vamos começar a investigar o que é a confiança, né? Como é que ela ocorre na nossa vida? E, conforme o Krishnamurti coloca, nós temos assim uma tendência a desenvolver confiança quando nós percebemos que nós somos capazes de fazer bem alguma coisa. Por exemplo, a pessoa vai para uma academia e vai trabalhar o seu físico, e aí ela fica confiante que ela está preparada para, né, para, de certa maneira, se impor na vida fisicamente. Então, isso dá alguma confiança. Às vezes, até uma pessoa armada se sente mais confiante porque ela sabe que ninguém vai desafiar uma pessoa armada, né? Então, a confiança tem muitas facetas. Tem a confiança de alguém que é muito bom em matemática, e aí ele tem confiança que ele vai conseguir resolver os problemas de matemática. Você tem a confiança de alguém que sabe cantar muito bem, e aí ele tem confiança que ele vai conseguir, né, quando for necessário, dar o recado, né, e se apresentar de uma maneira bem-sucedida. E são muitos os exemplos, né, de tarefas e habilidades que a pessoa desenvolve ao longo da vida, habilidade de ser um pintor, habilidade de ser um conferencista, que dão aquele sentido de autoconfiança. Mas essa confiança, via de regra, é uma confiança centrada no eu. Quer dizer, quem que está confiante? É o nosso eu, é a nossa personalidade, é aquele eu pequeno que se sente mais capaz, que se sente até, muitas vezes, melhor que os outros. E essa confiança, muitas vezes, vem atrelada à arrogância. Pelo fato de você fazer bem, você se sente melhor, você se sente superior. Isso lubrifica o seu ego, né? Porque você estudou mais, você se preparou mais, você tem habilidades que os outros não têm, você sabe tocar muito bem um instrumento, isso te dá uma, uma forma de se sentir bem, né? E sentir bem acolhido também. E vocês veem que tudo isso está dentro daquilo que a gente pode chamar da prisão social em que nós vivemos. Nós somos educados para ter sucesso. Nós somos educados para conseguir empregos, para sermos, enfim, bem-sucedidos, né? Tanto como estudantes e depois como profissionais. Então, você vê que a confiança tem a ver com todo esse movimento que é adquirido em função dos condicionamentos sociais, de tudo aquilo que é valorizado pela nossa sociedade, e são movimentos que geram preconceito, geram desigualdade, geram um inflar do eu, daqueles que se sentem mais capazes em relação aos outros que não tiveram as mesmas oportunidades ou que não têm, talvez, as mesmas habilidades natas. Mas será que isso é a confiança no sentido mais profundo?
Então, vamos partir desse ponto, Marcos? Vamos lá, Edu. E esse tema é bem amplo, né? Bem amplo. Porque existe a autoconfiança, existe a confiança no outro, existe a confiança na vida e existe a desconfiança, né? Quer dizer, é um tema bem amplo, bem amplo. Como você já produziu, a autoconfiança é uma coisa importante, mas tudo que é levado ao exagero perde o sentido, né? Porque uma pessoa que não tem autoconfiança nenhuma, ela está sempre hesitando, ela não consegue, ela não vai falar em público, ela vacila, né? Mas a pessoa que exagera na autoconfiança, então deixa comigo, eu sei, eu faço, aí ela sai atropelando e acaba fazendo mal feito também, né? E mais, a pessoa que tem excesso de autoconfiança, como você falou, ela exagera se achando importante. Isso é uma ilusão. Arrogância, né? Arrogância. Arrogância que é a autoimportância, né? A autoimportância ela é arrogante por natureza, né? Então, assim, esse tema para mim é muito sensível, porque eu, como sou sagitariano, com ascendente leão, chega e faz, eu muitas vezes na vida me peguei com excesso de autoconfiança, né? E algumas vezes eu errei feio por causa disso. E hoje eu procuro ser confiante, mas mais cuidadoso. E já essa coisa de autoimportância realmente é a vaidade, né? Se você não percebe e não deleta, ela vai só pavoneando, né? Formando um pavão, fazendo o ego virar um pavão, né? Então, o ego ele é sutil, ele é cheio de nuances e ele se autoalimenta. Então, a gente tem que estar consciente, tem que estar atento, porque acho que o grande ensinamento dos antigos, né? Do que sei é que nada sei. Ou então, o cara, por mais brilhante que seja, ele sabe que ele é um grão de areia no universo infinito, né? Esse sentido de humildade, de que nós não somos nada, é uma coisa muito importante na vida espiritual e na vida material também, porque as pessoas não gostam das pessoas que se acham, né? Se acham, etc. Isso faz mal para ela e para os outros. Então, Edu, eu acho muito importante a pessoa dosar, né? A autoconfiança não pode ser um excesso de confiança, né? Ela é importante, mas tudo em exagero se distorce. Tudo em exagero, a vida requer um equilíbrio, né? Agora, depois eu quero falar sobre a confiança nas relações, porque a confiança, na minha compreensão, é a base de qualquer relação, seja de casal, de amigo, de família, de parente, de qualquer funcionário e patrão, né? Sócio. Quando vem a desconfiança, as relações começam a se corroer, né, Edu? Vamos depois aprofundar nisso. Mas eu tô com você. Acho que a autoconfiança ela é importante, mas não no exagero, porque no exagero você perde a prudência, você perde a cautela, você perde o cuidado, você exagera mesmo, né? Então, acho que são coisas para a gente estar atento. Tanto a autoimportância, que é você se achar alguma coisa quando nós não somos nada, quanto a questão da gente ter coragem de fazer as coisas, né, Edu? A gente, por exemplo, vai começar uma live dessa, vai desenvolver um tema, a gente não sabe nem onde vai chegar. Mas se a gente não tiver um mínimo de autoconfiança, aí vai chegar aqui e vai ficar gaguejando, né? Eu falo isso porque, como advogado também, às vezes eu tenho que ir no tribunal e, às vezes, casos complexos, difíceis. Você pode ser o advogado mais experiente do mundo. Na hora que você vai para a tribuna, dá aquele friozinho na barriga, mas depois que você pega o movimento aí, vai em frente. Mas se não tiver autoconfiança, meu amigo,
você não vai. Chega lá na hora, trava tudo e você não faz o que tem que fazer. Como é que você vê isso aí, Edu? Como é que você vê a confiança nas relações? Você falou bem, Marcos. Sem confiança, é difícil nós vivermos numa sociedade em que as pessoas têm algumas expectativas em relação a nós, né? Como você falou, se você é um advogado e está defendendo uma causa, se você não tiver uma confiança e se você não demonstrar para os outros essa confiança, você não vai conseguir vender a sua ideia, né? Vender a sua proposta, independente do seu conteúdo. Então, eu vejo sim que isso é uma realidade na nossa sociedade. Mas o Krishnamurti ele fala de um outro tipo de confiança, e isso eu queria trazer para a gente refletir, que nada, a gente não precisa seguir o que o Krishnamurti coloca, mas ele traz algumas ideias interessantes, que são assim uma oportunidade de reflexão para nós. Ele diz que existe uma confiança da inocência. Interessante essa ideia, né? Ou seja, é uma confiança que não é fruto de um movimento do eu. Aquela confiança que uma criança tem, por exemplo, né? As crianças têm muita confiança, porque elas não têm medo de errar. Você vê um adulto, ele fica sempre pensando, nossa, se eu falar tal coisa, quais são as consequências, né? Ou se eu fizer tal coisa e errar, o que vão falar de mim? A criança não. Pelo fato de ela ser inocente, ela faz o que ela quer fazer, fala o que ela quer falar e, e tudo bem, né? É uma coisa típica da criança, né? E que é algo natural para ela, né? Só que nós perdemos essa espontaneidade porque a sociedade, através da educação, procurou nos enquadrar, né? E esse enquadramento é uma coisa que tira a criatividade, tira essa inocência, vamos dizer assim, né? Nós passamos a ser seres produzidos, seres automatizados para fazer aquilo que esperam de nós, né? Um bom profissional tem que agir de determinadas maneiras, então você segue aqueles protocolos, aquelas formas de se apresentar, as formas de falar, e isso aí é muitas vezes associado também à confiança. Pelo fato de você estar enquadrado, você é mais confiante. Então, você veja, o Krishnamurti diz que esse tipo de confiança do eu que se enquadrou e, portanto, está confiante de estar dentro do esquema, é diferente daquela confiança que é natural no ser humano, que é uma confiança que tem a ver, vamos dizer assim, com a fé na vida, que você até mencionou, né? Você tem uma fé na vida, então você tem confiança. Você olha para a pessoa, você não tem medo que ela vai te roubar alguma coisa, que ela vai te contaminar. Você olha para ela de uma forma aberta, confiantemente, não é? E eu acho que isso tem a ver com a confiança nos relacionamentos, porque quando você se relaciona com essa confiança da inocência, você não está querendo jogar, não é mesmo? O que você acha? Cara, isso é lindo. Lindo, lindo, né? Porque a gente tem que ter claro que a inocência é uma forma de pureza que não malicia, mas que também não é ingênua. Ela é atenta, ela é clara, ela é cuidadosa, né? Ela é uma pureza que a pessoa vai de peito aberto, né? Isso é muito lindo. Se todas as relações puderem ser assim, a vida é outra. Mas, ao longo da vida, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente cria a imagem das pessoas, rotula as pessoas,
cria preconceitos com as pessoas. Ao invés de vê-la como elas estão se apresentando, a gente vê com a imagem que a gente já adotou delas, né? Isso elimina essa inocência, né? Gera preconceito, divisão e tudo mais. Então, eu vejo da suma importância. Agora, não confundir com ingenuidade, porque a inocência ela não é malícia. A malícia é quando a gente pensa coisa do outro, imagina, e sempre coisa negativa, etc, etc. Por outro lado, Edu, eu acho que a confiança, para ela existir nas relações, tem que haver essa espontaneidade também de perguntar, por incrível que pareça. Porque quando você vê alguma coisa estranha num parceiro seu, ou numa parceira, né, na vida conjugal, na vida familiar, uma coisa estranha, a pessoa que tem essa inocência, ela pergunta. E se a relação é baseada na verdade, as coisas fluem, as coisas estão sempre esclarecendo, né? Agora, se não é, se a relação não é baseada na verdade, se a relação tem coisa escondida, aí ela vai começar a se corromper, né? Porque você não pergunta, você imagina. Aí você fica, será? Será? Né? Essa desconfiança, ela corrói o relacionamento, né? Então, eu vejo assim que a confiança é base de qualquer relacionamento, atrelada à capacidade de diálogo e a essa inocência que você acabou de colocar, de ter espontaneidade de perguntar alguma coisa que sai da sua compreensão, algum comportamento, sei lá, diferente. Por que não? Né? Se as pessoas não têm nada a esconder, né? E a mentira é aquela coisa, né? O ego tentando criar uma cortina de fumaça ali, uma coisa para esconder mesmo, um comportamento que a pessoa não tem coragem de assumir, né? É isso que é a mentira, né? E ela, junto com a desconfiança, corroem qualquer relacionamento. Então, se a gente quer ser feliz, se a gente quer ter relacionamentos sadios, de todo tipo, não é só relacionamento de casal ou de pai e filho, não. Qualquer relacionamento. Confiança e essa espontaneidade de falar e de perguntar. E se houver verdade, a relação vai a vida inteira, vida inteira. Eu tenho um funcionário que trabalha comigo há 35 anos. 35? Acho que já vai para 36 agora. Existe essa espontaneidade, existe essa verdade na relação, existe essa confiança, entendeu? Para a vida inteira. Agora, quando o empregado desconfia do patrão, quando o patrão desconfia do empregado, quando existe a malícia, quando existe... Só vai deteriorando. E a maioria das relações tem prazo de validade, né, Edu? Porque elas vão se deteriorando, rompe. Aí começa outra, muito bacana, muito legal. Aí começa essa desconfiança, essa coisa oculta, essa falta de diálogo. Aí o que era muito bacana vai perdendo a qualidade, acaba. E assim as pessoas vão trocando de parceiro, vão trocando de amigo, vão trocando de colaboradores, né, de sócios até, por falta da confiança. É fundamental essa capacidade de dialogar baseada na verdade, que a confiança é sempre mantida, né? Se faltar isso, você pode ter a confiança, mas ela tende a se corroer e a se perder. Pois é. Eu lembro uma palestra que eu vi muito tempo atrás do Brito, né, que foi presidente nacional, grande trabalhador da Sociedade Teosófica, pai da Marília, inclusive. Uma vez, ele foi dar uma palestra lá em São José e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim que a confiança era uma coisa que não era fácil de você encontrar, né? As pessoas não confiavam nos outros. E você mesmo, às vezes, não sentia
tanta confiança nas pessoas. E ele comentou assim: como é bom você ter uma pessoa que você confia, não é? E eu pensei assim, realmente é maravilhoso quando você tem alguém que diz, pô, nessa pessoa eu confio plenamente, eu boto minha mão no fogo por ela, porque eu sei que ela é autêntica, que ela não vai aprontar comigo, ou seja, é uma confiança total que você deposita naquela pessoa. Mas ele diz isso aí é raro, mas é tão bom quando você encontra alguém que você sente essa confiança, né? Que é um sentimento muito agradável você ter um amigo, um parente, que você sente total confiança, né? E um dos sentimentos mais terríveis é quando você tem uma desilusão, né? Eu tenho eu tinha um tio que já faleceu já há um bom tempo, e ele tinha uma pessoa que ele admirava muito, e ele tinha confiança. E um dia, eu não lembro nem porquê, mas ele me contou que ele sofreu muito porque esse sujeito aprontou com ele, quer dizer, ele depositou toda a confiança nesse sujeito, e o sujeito não correspondeu à confiança dele. E foi uma coisa tão profunda que ele ficou arrasado para o resto da vida. Ele carregou o peso dessa frustração até o final da vida. Então, eu vejo assim, o quanto a confiança é importante, a confiança entre pai e filho, né? Pai e filha, mãe, entre familiares, a confiança entre sócios, a confiança entre amigos, né? Como isso faz bem, né? Como é importante na nossa vida e quanto a confiança tem que ser uma coisa inocente, tem que ser uma coisa não premeditada para ser realmente verdadeira. Porque se ela for uma coisa produzida artificialmente, uma coisa do eu, do ego, as pessoas percebem, se não for um sentimento verdadeiro, né? A pessoa que se abre de uma forma completa e demonstra ser uma pessoa realmente confiável, né? É uma pessoa que não é autocentrada, né? Ela não está preocupada com o resultado das coisas que ela faz. Ela faz porque ela acha que tem que fazer, que era a única maneira dela proceder. Estamos chegando ao momento do intervalo, vamos dar uma breve pausa. Fiquem conosco, nós já voltamos. Estamos de volta, conversando sobre confiança sem autoimportância, à luz dos ensinamentos do grande Jiddu Krishnamurti. Então, eu vejo, assim, que nas nossas vidas a confiança é algo fundamental e que nós temos que valorizar muito. Você não acha? Eu acho, Edu, e aquela coisa, ela se conquista e ela se perde também, né? As pessoas confiáveis, normalmente elas confiam. E as pessoas muito desconfiadas é porque elas não são muito confiáveis. Porque normalmente as pessoas julgam as outras por elas mesmas, entendeu? Então, e tem outra coisa, tem uma frase das cartas dos Mahatmas que fala assim: a desconfiança e o preconceito são contagiosos. Então, às vezes, uma fofoca, uma coisa que alguém fala da vida de alguém, aí você pega a coisa en passant, quando você vê aquela sementinha toda na tua cabeça, você já está maliciando alguém porque alguém maliciou e você se contaminou, entendeu? Então, a malícia, ela é um movimento do pensamento, né? Tem coisa que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Tem pessoas que são muito ocultas no seu modo de ser, né?
muito reservadas, muito fechadas no seu modo de ser. Então, você não sabe que tipo de vida ela está levando, por exemplo. Aí, qual que é a verdade? Eu não sei. Se você ficar parado aí, tá tudo bem. Agora, se você começar, mas será que está isso? Será que está aquilo? Será que está aquilo outro? Será que está aquilo outro? Aí você já se contaminou totalmente, né? Então, você vê que a confiança ela vem de atitudes que vêm ao longo do tempo, né? De relações sadias. Agora, a desconfiança ela é produto de uma atividade irrefreada do pensamento, uma atividade de se imiscuir na vida de outra, não é? E às vezes as pessoas não querem partilhar a intimidade delas, às vezes elas não querem mostrar algum lado delas, às vezes elas têm vergonha de si mesmas, às vezes elas têm uma autoimagem depreciada de si mesmas, né? E aí você vê aquela pessoa fechada, fechada, e você tem que interagir com ela por alguma razão que a vida te colocou, às vezes lado a lado no trabalho, às vezes você é partícipe de uma sociedade como a nossa, com responsabilidades comuns, ou até mesmo uma relação de ex-marido, ex-mulher, ex-namorado que tem algum compromisso com alguma coisa em comum. Então, tudo isso, as pessoas às vezes não querem partilhar e você não tem como saber como que elas estão vivendo, né? Ainda assim, você tem que perceber na sua própria mente, quando é que você está indo além do não sei. O não sei é a verdade do momento. Quando a mente fica especulando, não, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, ela já está na desconfiança, né? Então, você vê como o pensamento tá envolvido em tudo, né? Tudo que se corrói é fruto do pensamento. E tudo que é espontâneo, que é verdadeiro, que é sincero, que é de peito aberto, é saudável, é benéfico, né? Enfim, e as pessoas são diferentes, têm complexidades diferentes, têm marcas diferentes, têm dores diferentes, né? Então, acho que é necessário uma grande sensibilidade para você se relacionar com alguém que a vida de alguma maneira impõe, né? Porque existem relacionamentos que se desfazem, as pessoas não se veem mais, não ouvem nem falar mais. Acontece, né? Tanto profissionalmente quanto socialmente, né? Mas tem outras que não, que a vida te joga perto daquela pessoa por alguma razão. E aí você precisa de uma sensibilidade imensa para não se deixar contaminar com coisas que possam, de alguma maneira, prejudicar aquilo que existe, né? Ou aquela responsabilidade comum, ou aquele senso de responsabilidade, de cooperação com as coisas, né? Quantos trabalhos a gente está envolvido aí que a gente tem que precisa de um, precisa do outro, e se a gente mas fulano é assim, mas ciclano é assim, mas, né? Quando vê, melou tudo, né, Edu? Então, é uma arte isso aí, você perceber cada pensamento seu e não se deixar contaminar por essa atividade do pensamento, às vezes, de se imiscuir onde ele não diz respeito a ele, não é não? Sim, Marcos, é muito comum na nossa sociedade, e é até é algo assim que é ensinado às vezes na nossa sociedade, que você deve sempre desconfiar das boas intenções do outro, né? Aquela ideia, não confie a princípio no outro. Quer dizer, se você não sabe, não confia. E isso é algo que está implícito na nossa sociedade, que tem a ver com medo, tem a ver com a sua incapacidade
de confiar na vida, não é? É a falta de confiança na vida. É você achar que sempre alguém vai te passar a perna, sempre alguém vai querer te passar para trás, vai querer te prejudicar, e aí você já coloca o freio, né? A pessoa chega para você, você já bota o pé atrás. Por quê? Existe toda uma estrutura social baseada no medo, e o medo tem a ver, lógico, com eu, né? A sociedade o outro é visto como uma ameaça para nós. O negócio que o Sartre sempre dizia, né? L'enfer c'est l'autre, o inferno é o outro. O outro é sempre uma ameaça para mim. Então, a desconfiança é algo conjuntural, é algo intrínseco à nossa sociedade que nos foi vendido através da educação, através de todo um mecanismo, vamos dizer assim, de convivência social, em que nós somos levados a não nos abrir, a ter medo de nos expor, a ter medo de confiar nos outros, né? E isso aí impede a criação de um relacionamento realmente fraterno, verdadeiramente amoroso. Se você já olha para a pessoa com o pé atrás, como é que vai surgir um relacionamento amoroso? Então, o Krishnamurti coloca uma coisa muito importante. A confiança verdadeira surge quando você rompe com essa estrutura em que você foi induzido a viver, uma estrutura, vamos dizer assim, da sua psique, em que você quer se enquadrar e que você tem que, né, ser egoísta para conseguir o seu lugar na sociedade, e os outros são sempre uma ameaça. Então, essa maneira de pensar, que é um paradigma, vamos dizer assim, o paradigma da separatividade, está junto com a separação e o medo, tem que ser rompida. Você não pode apenas tentar criar uma, uma imagem, vamos dizer assim, colorida do que você é. Né? É que nem o Krishnamurti fala, não adianta você estar na prisão e apenas colocar um quadro, pintar a parede da prisão, continua sendo prisão. Essa prisão do eu. Então, nós temos que nos libertar de tudo aquilo que nos foi vendido, que foi transformado, inclusive, em preconceito, romper com esses grilhões para poder confiar e para poder viver bem. Porque você confiar é muito bom. Eu digo assim que as pessoas, às vezes, até acham que você é inocente no mau sentido quando você confia nas pessoas. Mas eu acho o contrário. É muito melhor você confiar do que desconfiar. Você fica muito mais satisfeito se você confia. Eu lembro um caso muito interessante que ocorreu com minha mãe também, muitos anos atrás. Ela tinha muita confiança no guardador de carros. Ela ia ao cabeleireiro e tinha um guardador de carros que estava sempre por perto, ela já conhecia, e ela dava a chave do carro para ele. Ele ia colocar o carro em algum lugar, porque lá não tinha estacionamento, ela dava a chave do carro para ele, ele estacionava e sempre deu certo. Então, ela tinha confiança nele. Chegou um dia que ela descobriu que ele foi preso por assalto à mão armada. Você vê que interessante, né? Ela tinha confiança nele e ele correspondia à confiança dela, embora tivesse um potencial para fazer coisas do mal. Mas, pelo fato dela confiar, ele não faltou a confiança que ela depositou nele. Então, você vê como vale a pena você confiar, né? Porque essa confiança faz bem, tanto para quem confia, para quem recebe a vibração, vamos dizer assim, da confiança. Não sei se você já teve alguma experiência como essa também. Com certeza. Edu, um aspecto interessante desse tema tem a ver com essa confiança na vida, né? Que tem a ver com fé. É algo que, às vezes, é exagerado de uma forma equivocada, né? Às vezes as pessoas te falam fé
num pensamento obsessivo e não é. Né? Você vê como tudo que é extremo pode virar problema. Tem uma passagem das cartas dos Mahatmas também, que é dito assim: ter alegre confiança e esperança é muito diferente de dar largas ao cego otimismo do tolo. Olha só. Ter alegre confiança e esperança é muito diferente de dar largas ao cego otimismo do tolo. Né? Então, assim, eu gosto muito daquela musiquinha que fala andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Né? Assim, essa confiança na vida. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que ser atento, cuidadoso. Né? Até uma história interessante que me aconteceu, eu um dia estava indo para um restaurante, tinha parado o carro assim mais em cima na rua, e vinha descendo, era assim umas 8 horas da noite. E aí, quando eu via através de uma loja, uma vitrine, eu vi um cara com uma arma na mão apontando para um funcionário, né, dentro da loja. Eu vi através do vidro. Falei, caramba, esse cara vai sair aqui, deixa eu sair, deixa eu correr. Aí eu saí correndo assim, só que eu falei, não, vou aqui para trás do prédio. Só que depois, eu não sei se o cara estava com uma arma de brinquedo, eu sei que em algum momento foi uma correria assim, e o funcionário gritando, pega ladrão, e o cara correndo. Né? E o pior é que eu estava correndo também, eu falei assim, será que vão pensar que o ladrão sou eu? Então é lógico que numa situação de perigo, não dá para ficar confiando, você tem que cuidar, você tem que tomar providência. Né? Mas o fato é que eu confio, meu modo de agir com as pessoas é primeiro eu confio. Aí, dependendo do comportamento, eu vejo, e aqui não dá para confiar totalmente, tem que tomar mais cuidado, vamos dizer assim. E não é malícia, é cuidado. Existe uma diferença entre cuidado e malícia. Né? Malícia, você já está atribuindo coisas, você já está botando a pecha disso ou daquilo, rotulando, etc, etc. Né? Então, assim, eu levo muito a sério na minha vida essa coisa da fé na vida, até porque, do ponto de vista teosófico, a vida é um processo de despertar da consciência. Então, se a gente olhar numa perspectiva mais profunda, tudo o que nos acontece, agradável ou desagradável, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, para quem quer aprender. E não é um aprendizado teórico, é um aprendizado vivencial, um aprendizado de atitudes, né? De você ir transformando o seu emocional, transformando o seu mental também, né? Então, assim, a vida sabe o que é bom para você mais do que você mesmo. Às vezes você quer muito uma coisa, a vida não te dá. E lá na frente ela te dá uma outra muito melhor que você olha assim, caramba, olha só, se eu tivesse aquilo que eu queria, não ia ser isso que é agora, entendeu? Então, essa confiança no karma, inclusive, como uma lei pedagógica, cada experiência, cada situação que a vida te traz, não aquelas que você fica indo atrás, porque às vezes pela ansiedade, busca de preenchimento, as pessoas se metem em N roubadas, né? Mas assim, aquelas experiências que a vida te traz, dolorosas ou agradáveis, todas elas estão no teu processo de despertar. E se você confia na vida, você segue o fluxo do rio, né, dessa confiança. Agora, se você quer sempre o agradável e evitar o que incomoda, o que dói, aí você vai viver em luta. A vida é uma guerra. Né? E ao invés de você estar crescendo no processo, você está só se digladiando, se machucando, machucando os outros. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso eu que busca preenchimento o tempo todo, que busca satisfação, que quer ser amado, que quer receber
atenção, carinho, prestígio, aí a autoimportância, né? Esse eu é danado, ele é danado, ele é sempre a causa de tirar a gente do caminho. E se a gente quer essa tal de vida espiritual, ela é muito sensível. Para qualquer lado que você exagere, você sai do fio da navalha, que é ela, né? Enfim, eu vejo que essa questão da confiança hoje, para mim, e mais, se você perde a confiança em alguém, é possível recuperar? Eu acho que sim, mas através de um diálogo muito verdadeiro. Se não, não. Se não tiver um diálogo muito verdadeiro, não vai rolar. O que você acha? Eu acho a confiança uma coisa tão preciosa, Marcos. E é tão bom, né, você ter amigos assim que você confia e geralmente é retribuído, né, como nós estávamos conversando. Essa troca, que é uma troca, no fundo, também amorosa, né? De, você sabe que você pode contar com aquela pessoa, né? Seja a sua esposa, seja filho, seja amigo, né? Uma coisa que faz tão bem, mas a nossa sociedade tem assim nos imposto, né, uma visão de mundo muito negativa, né, de que o outro é perigoso. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, como você falou, para não sermos contaminados por esse sentimento de desconfiança generalizado que existe na sociedade, que tem a ver também com aquele sentimento de, de que as pessoas não prestam. É uma coisa até que está tem uma base religiosa, né? Viu? Na religião cristã, por exemplo, está dito que você já nasce com pecado original, você já nasce pecador. E aí, se você se portar direitinho, Cristo vai te salvar. Quer dizer, você nasce pecador e uma influência externa é que vai fazer com que você se torne uma pessoa, né, pura. O que é uma coisa totalmente maluca isso, né? Quer dizer, eu acho que a vida espiritual é algo intrínseco a todos nós. Nós somos divinos por natureza. É isso que a teosofia propõe, né? Que nós temos um potencial gigantesco. Só que nós nos desenvolvemos com uma vida de Maia, uma vida de equívocos, né? De ilusões. Agora, eu diria que a confiança tem a ver com a superação do eu, aquele eu desconfiado, aquele eu mesquinho, aquele eu que só vê seus próprios interesses, não é? Que é uma coisa que a sociedade alimenta. Então, será? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Será que nós não deveríamos nos abrir mais, confiar mais na vida e, por conseguinte, confiar mais nas pessoas também, independente da sua aparência, independente das suas crenças, simplesmente não colocar um anteparo protetor entre nós e os outros. Entre nós é a natureza também. Você vê, o medo da natureza também tem a ver com esse sentimento de separatividade, né? De insegurança. É muito, se você vê, agora, uma coisa que não é de relacionamento humano. Você é a natureza. A maioria das pessoas não confia na natureza. Acha que se entrar numa trilha da floresta, ela está arriscada a, a ter um problema, né? A floresta é vista como algo perigoso. Enquanto que, se nós percebemos que nós somos a floresta, nós somos a natureza, por que ter medo? Por que nos sentir separados? Então, a confiança tem muito a ver com essa visão espiritual, de que você não é separado, você é uno com todas as coisas, e nada vai acontecer a ti se não for parte do seu caminho, se não for parte da sua jornada, né? E essa confiança na vida, né, é algo tão bonito, né, e tão importante no nosso caminho, que é algo que a gente tem que refletir muito, né? O que não significa não estar atento, né? Seja na natureza, seja nos meios urbanos, que tem ruas perigosas.
Você tem que estar ligado, né? É diferente de você estar com medo, né? De você, tudo é lindo, quando você vê, você está numa fria, né? Então, assim, atenção não é desconfiança, é cuidado, é diferente. Nós chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, continuem com a gente nos próximos programas e vocês podem rever também todos eles através do canal da TV Supre no YouTube, igualmente no canal da Sociedade Teosófica no Brasil, no mesmo YouTube. Até o próximo programa.